Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Também que você visite a nossa página e compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E você também visite nossa página, Pastor José Antônio de Paula. Deixa ali o seu like, né? O seu joinha. Também o seu motivo de oração, de pedido, de agradecimento, que nós estaremos orando com você e por você. Convido você a meditar comigo no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no seu capítulo 1, verso de 40 a 45. E vamos refletir no tema intenção. Marcos, então, no seu capítulo 1, verso de 40 a 45, nós lemos: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Intenção. Intenção aqui o nosso amigo Aurélio traz da seguinte maneira esta definição. Intenção igual a desejo, propósito, intento, disposição, ou seja, é uma vontade de alcançar algo. Você com certeza já ouviu a seguinte frase: de boas intenções o inferno está cheio. E com certeza o inferno está e estará cheio de pessoas com boas intenções. Quando lemos esse texto aqui, do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, nós vemos esse diálogo entre Jesus e este homem leproso, que hoje temos o nome de hanseníase. E esse homem, então, ao procurar Jesus, o desejo dele era a cura. Ele chegou perguntando para Jesus: Olha, se quiseres, pode purificar-me. Jesus não titubeou. Ao olhar a situação daquele homem, a maneira como ele procurava Jesus pedindo então a sua cura, Jesus disse: Quero. Fique limpo, ou seja, que você seja então curado. Mas Jesus advertiu este homem para que ele não dissesse nada a ninguém, como traz aí o verso de 43 e 44. Jesus, então, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus deu a ele uma ordem para que ele não dissesse nada para ninguém. Mas ele, com boa intenção ou com o desejo enorme em seu coração de compartilhar o que havia acontecido, saiu a divulgar por todos os cantos. E a sua forma de sair e divulgar impedia então que Jesus chegasse em qualquer cidade, porque corria a fama daquilo que Jesus fizera com ele e daquilo que Jesus poderia realmente fazer na vida do homem, na vida de qualquer pessoa.
E, consequentemente, as pessoas o procuravam, buscando tão somente um objetivo: cura, milagre. Marcos, no seu capítulo 1, então, verso 45, a parte A, ele diz: ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte, divulgando então o que havia acontecido. Desobedecendo a uma ordem, desobedecendo então a uma orientação dada por Jesus. Como eu disse, não é? Com certeza fiz isso com uma boa intenção. Ainda em Marcos capítulo 7, verso 37, nós lemos: porque estavam simplesmente maravilhados e diziam: tudo o que ele fez é maravilhoso. Ele até fez o surdo ouvir e o mudo falar. Eram milagres que Jesus fazia. Eram coisas que eram realizadas que motivavam as pessoas então a procurar Jesus. Pessoas que tinham seus problemas, tinham suas dificuldades de saúde, e quando observavam Jesus, viam que ali estava então a solução para o seu problema. Mas a ordem de Jesus para esse homem foi, além de não dizer nada, pediu para ele: olha, vai, procure sacerdote para que ele te examine. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse, para que sirva de testemunho. Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova, né? Ou a boa notícia de que estava curado. Tensão, alegria, desejo no seu coração. E hoje nós vemos muitas pessoas assim também. Alegres, felizes, com muitas coisas que acontecem em sua vida, né? Mas ao mesmo tempo acabam divulgando coisas que de repente não haveria necessidade. Falando. Muitas pessoas falam. Eu costumo dizer que falar até o papagaio fala. Mas parar para pensar, refletir, é algo que o ser humano precisa realmente parar. Pensar, refletir, antes de abrir a boca para falar. Porque às vezes o muito falar acaba nos pregando peças. E este homem aqui, pela sua alegria, pelo seu prazer de ter sido curado, ele não pensou duas vezes, não parou para observar aquilo que o mestre havia lhe dito. Desejo, prazer, alegria, propósito, disposição, vontade de que aquilo que acontecer em sua vida pudesse alcançar outras pessoas. Mas e hoje? Como é que está a sua vida? Qual é o desejo do seu coração? Com que propósito você sai a falar, sai a divulgar algo? Para fazer notório, para fazer conhecido, para que outras pessoas também alcancem os desejos, né, do seu coração? Ou você tão somente faz com intenção de ser mais um a qual as pessoas possam buscar? Porque quando nós paramos para pensar no Evangelho, nós precisamos divulgar, propagar, anunciar as boas novas de salvação a todo e qualquer lugar por onde nós passarmos. Mas em muitos momentos nós não precisamos falar, nós precisamos tão somente testemunhar daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Porque as pessoas não estarão, e muitas não estão dispostas a ouvir, mas elas estão mais propensas a ver. E ver aquilo que Deus fez. Aquilo que o Senhor realizou na vida do ser humano. O leproso aqui com certeza ele tinha boas intenções, mas ao mesmo tempo, diante das suas boas intenções, ele foi também uma pessoa desobediente. E o grande problema do ser humano é isso, é a desobediência. A desobediência é um pecado, e esse pecado afasta o homem de Deus, porque o homem desobediente não obedece a Deus, não está disposto a seguir as orientações do Senhor. Boas intenções, como eu disse,
Com certeza o inferno está e estará cheio. E hoje temos também pessoas bem intencionadas, mas desobedientes. Pessoas que dizem conhecer a Deus, mas o obedecer está muito longe. Porque as pessoas conhecem só de ouvir falar, mas não conhecem a Deus de ver, sentir, ter esse Deus em suas vidas. Romanos, no seu capítulo 10, verso 2, ele diz: eu sei que eles têm zelo por Deus, mas este é um zelo mal dirigido. Assim são as pessoas. Pessoas cheias de boas intenções. Pessoas que dizem conhecer a Deus, mas que não estão dispostas a obedecer a esse Deus. Pessoas que têm zelo pelo nome de Deus, mas um zelo mal dirigido. Boas intenções, bons desejos, mas as resoluções e as soluções não são as melhores. 1 João capítulo 2, versos 3 e 4 diz: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Intenção. As pessoas têm intenção, têm desejo, têm vontade, têm propósito, têm intento. Vontade de alcançar algo. Mas em muitos momentos esse tentar alcançar algo sai atropelando. Quantas pessoas, talvez você do seu lado, aí do outro lado, né, ouvindo essa mensagem, eu pergunto para você: você quer ir para o céu? A sua resposta com certeza será sim, eu quero. Mas eu te pergunto, e qual é o caminho, qual é o meio pelo qual você pode ir para o céu? Muitas pessoas vão estar respondendo: olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bacana, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu oro, eu dou esmola, eu ajudo, eu faço. Mas isso não é o caminho. São boas intenções. São boas obras. É um bom desejo, mas não é o caminho. Porque o caminho para o céu é único. É só um, aliás, e único, que é Cristo. E para ir para o céu precisa ser obediente. E é o que traz o texto, né, de 1 João 2, 3 e 4. E sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Ou seja, aquilo que este homem, o qual Jesus operou um milagre na vida dele curando-o, não obedeceu ao Senhor. Ele deixou de receber o milagre? Não, de forma alguma. Mas mostrou ser uma pessoa desobediente, tendo bom desejo em seu coração. Talvez observando ali que seria uma maneira primordial de estar agradecendo o milagre. Mas não foi isso que Jesus disse. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus, assim como dizem conhecer e viver com Jesus. Dizem amar a Jesus. Dizem que o consideram como uma pessoa muito especial para suas vidas. São pessoas bem intencionadas, mas o que vemos são pessoas que caminham muito longe da vontade de Deus. Porque para caminhar com Deus não adianta ter boa vontade, ter a intenção, ter o desejo de seguir. Não adianta somente ter desejo, precisa seguir realmente a Ele. E para seguir ao Senhor, precisa obedecer a sua palavra. Romanos, no seu capítulo 12, verso 12, nós lemos: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui não mostra intenção. Aqui não mostra
tão somente o querer, mas aqui está dizendo que é necessário executar, ou seja, aplicar, obedecer. O Senhor diz, olha, não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas cada pessoa precisa ter uma experiência própria e diferente, mostrando que em tudo foi uma pessoa renovada, transformada. E isso só acontece para aquele que abre o seu coração, que não fica tão somente na intenção, mas que busca de todo o coração o viver uma forma diferente. Em outra versão, esse mesmo versículo 2 de Romanos 12 diz, não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente. Então, nesse texto, nessa versão aqui, diz a necessidade de mudança de pensamento e de vida, para poder realmente experimentar, né? Descobrir aqui a vontade de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus para o homem é que o homem seja obediente, seja um homem que não viva só de intenções, de desejos, mas que pratique, que execute a palavra de Deus em sua vida. Hebreus capítulo 4, verso 12, nós temos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir, ou seja, para avaliar os pensamentos e intenções do coração. Intenção, pensamento, é que o homem precisa realmente parar e refletir. Pensar, como dizia meu pai, nós precisamos pensar às vezes 1000 vezes antes de falar ou fazer algo, porque depois que falarmos e fizermos, não tem como voltar atrás. E essa é uma verdade, nós precisamos parar um pouquinho, pensar, refletir. E quando paramos aqui para pensar, observar a palavra de Deus e pensar, nós precisamos executar a palavra. E ver que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Porque sabe por quê? Porque Deus não quer, ou seja, Ele não está à procura de pessoas que tenham boas intenções, mas sim de pessoas dispostas a obedecer às suas orientações. Romanos 16, 19 diz, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Nós podemos definir e decidir o que é bom, o que é importante, o que é ruim para a nossa vida e tirarmos. Ficarmos com o que é bom. Mas para que isso possa acontecer, é necessário o quê? Avaliar, observar a palavra de Deus e analisar todas as coisas com o coração sábio, obedecendo então a palavra de Deus, obedecendo às orientações que o próprio Deus nos traz e nos dá através da sua palavra. Salmo 19, verso 9 diz, a obediência ao Senhor nos conservará puros, é a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas são justas. E ainda podemos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Intenção é importante, mas nós não podemos viver tão somente de intenções. Mas nós precisamos viver de obediência, de reflexão, de ação, de prática da palavra de Deus. Obedecendo-o de todo o coração. Vivendo uma nova vida para a glória de Deus. Como disse, de intenção, com certeza o inferno está e estará cheio de pessoas bem intencionadas, mas pessoas desobedientes.
Então eu desafio você a não ser desobediente, a não viver de boas intenções. Mas eu desafio você a meditar, a refletir, a conhecer, a buscar a palavra de Deus e a obedecer às orientações que Deus te dá através da sua palavra. E acima de tudo, daquilo que Deus fará na sua vida através da ação poderosa do Espírito Santo dele, do nosso Deus. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que a obediência ao Senhor, o exercitar da tua palavra, nos leva à tua presença. Porque ela nos mostra, ela nos direciona, ela nos orienta que o único caminho para chegar à tua presença é Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando, agindo na vida e no coração da pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Para que ele também pare, para que ele também reflita, para que ele também conheça a tua palavra e obedeça, ó Deus, às orientações que o Senhor dá através da tua palavra. Que com toda a liberdade nós podemos ter em nossas mãos, que com toda a liberdade nós podemos ler, podemos refletir, mas que o coração que assim o fizer possa obedecer às tuas orientações. E não viver tão somente de intenções, de desejos, mas que ele possa viver a realidade, que é uma vida nova, transformada pelo poder do teu Espírito Santo, tendo a certeza de vida eterna na tua presença. Muito obrigado a Deus por este cuidado, por este amor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada ser humano de uma reflexão, de uma mudança, de uma transformação, desde que haja neste coração o obedecer ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, visite a vida e o coração da pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento, e que ele sinta a presença do Senhor, e que haja em sua vida, ó Deus, essa transformação para a glória do teu nome. Eu te louvo, ó Deus, e peço esta bênção, este cuidado, essa transformação, em nome e pelo amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. E essa não é a intenção, esse é um desejo, é uma oração que eu faço a Deus. Que Ele te abençoe, que você tenha uma semana rica realmente, e acima de tudo abençoada com a presença dEle em sua vida. É o que deseja o pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, que sua semana seja uma semana com a bênção e com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.